Ela era só uma faxineira, mas quando viu aquele menino chorando no chão, largou tudo para ajudar. O que ela não sabia é que o pai milionário estava vendo cada gesto dela. O grito ecoou pelo pátio da escola como um alarme que ninguém sabia como desligar. Gabriel estava no chão, de uniforme todo sujo, se balançando para frente e para trás, enquanto batia as mãos no concreto. As lágrimas desciam pelo rostinho de 9 anos. E aquele som que saía da garganta dele cortava o coração de qualquer um que tivesse um pingo de humanidade. Não eram lágrimas de birra ou manha. Eram lágrimas de desespero. De uma criança que não conseguia expressar o furacão que estava acontecendo dentro da cabecinha dela. A crise tinha começado do nada, como sempre acontecia. Gabriel estava brincando sozinho com pedrinhas, organizando elas em fileirinhas perfeitas, quando um grupo de meninos passou correndo e chutou tudo. As pedrinhas se espalharam pelo chão e, junto com elas, o mundo de Gabriel desmoronou. Não era só sobre as pedras, era sobre a rotina quebrada, sobre a ordem que virou caos, sobre não conseguir explicar para ninguém por que aquilo doía tanto. As outras crianças formaram uma roda ao redor, mas não para ajudar. Umas riam, outras apontavam, e algumas sussurravam coisas que só faziam Gabriel gritar mais alto. "Olha o doido!" gritou um menino maior de 8 anos, que se achava esperto por conseguir provocar reação. "Ele tá tendo um ataque", disse uma menina como se fosse algo engraçado para se ver. Os risinhos maldosos se espalharam pelo grupinho, e cada risada era como um espinho a mais no coração já machucado de Gabriel. Uma menina de cabelo cacheado tentou se aproximar. "Gabriel, para de chorar", ela disse sem maldade, mas sem entender que não era uma questão de parar ou continuar. Gabriel não estava chorando por escolha. Ele estava chorando porque não conseguia parar. Porque as emoções eram grandes demais para caber num corpinho de 9 anos. A professora de educação física chegou correndo, toda ofegante. Tênis de corrida fazendo barulho no chão de concreto. Professora Helena, 40 e poucos anos. Boa pessoa, mas que nunca tinha lidado com uma situação dessas. Quando viu a cena, ficou parada feito estátua. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, mexeu as mãos no ar, mas não sabia o que fazer. Tinha lidado com o joelho ralado, com briga entre alunos, com mal-estar, mas aquilo ali era território desconhecido. "Gabriel, para com isso!" Ela falou mais alto do que deveria, o desespero na própria voz tornando tudo pior. O menino só gritou mais, cobrindo os ouvidos com as mãos sujas de terra, como se o som da voz dela fosse uma sirene insuportável. Helena olhou ao redor, procurando ajuda, mas as outras professoras estavam em sala de aula. Era só ela, um menino em crise, e 30 crianças assistindo como se fosse um show. "Alguém vai chamar a diretora?" perguntou um menino do 4º ano. "Minha mãe disse que quando criança faz escândalo tem que levar pro diretor", comentou outro. As vozes se misturavam, criando um barulho que só piorava o estado de Gabriel. Ele se balançava mais rápido, as mãos batendo no chão com mais força, o choro virando quase um uivo de dor. Do outro lado do pátio, Rosa largou o balde d'água e a vassoura no meio do corredor. Ela tinha 52 anos, cabelo grisalho sempre preso num coque meio frouxo, uniforme azul desbotado de tanto lavar. Mas naquele momento ela se moveu mais rápido que qualquer jovem. Suas chinelas de dedo bateram no chão enquanto ela corria, empurrando as crianças para abrir caminho. "Sai da frente, menino, deixa eu passar." Rosa já tinha visto aquela cena antes, não exatamente igual, mas parecida. Seu próprio filho, Lucas, quando pequeno, tinha tido momentos difíceis. Não autismo, mas aquelas crises de criança sensível que não consegue lidar com o mundo dos adultos. Ela sabia reconhecer desespero quando via, sabia a diferença entre manha e dor real. Professora Helena viu Rosa se aproximando e sentiu um alívio misturado com vergonha. Uma faxineira vindo resolver o que ela, com curso superior e anos de experiência, não estava conseguindo. Mas naquele momento, orgulho era luxo que não dava para ter. "Rosa, eu não sei o que fazer com ele." Sem nem pensar 2 vezes, Rosa se ajoelhou no chão áspero, sujando o uniforme que tinha acabado de lavar na noite anterior. O concreto estava sujo, áspero, machucou os joelhos dela através do tecido fino, mas Rosa nem ligou. Ela não falou alto, não deu ordem, não tentou puxar Gabriel. Simplesmente ficou ali, bem pertinho, respirando devagar e falando num tom que só ele conseguia ouvir. "Calma, meu filho, calma, a tia Rosa tá aqui." O milagre não aconteceu imediatamente. Gabriel continuou chorando, continuou se balançando, mas alguma coisa na voz dela começou a furar a parede de desespero que estava ao redor dele. Rosa não tinha pressa. Ela ficou ali, repetindo as mesmas palavras, mantendo a voz baixa e suave, como se estivesse acalmando um passarinho ferido. "Eu sei que tá doendo, meu amor. Eu sei que tá difícil, mas a tia Rosa tá aqui com você.
você não tá sozinho. Ela falava devagar, deixando espaço entre as palavras, dando tempo para o cérebro de Gabriel processar cada som, cada intenção por trás da voz. Gabriel parou de bater as mãos. Ainda chorava, ainda se balançava, mas algo na presença dela, na calma que ela irradiava, estava começando a penetrar a névoa de pânico que tomava conta dele. Ele levantou o rostinho molhado de lágrimas e suor, e pela primeira vez desde que a crise começou, olhou nos olhos de alguém. Olhos castanhos, cansados, mas cheios de uma bondade que ele nunca tinha visto antes. Rosa começou a cantarolar uma música que aprendeu com a própria mãe. Uma coisa simples, sem palavras complicadas, só um som gostoso que parecia um abraço. Uma melodia suave, repetitiva, previsível. Gabriel parou de se balançar. O pátio inteiro ficou em silêncio, até as crianças pararam de zoar. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquela mulher cantando para um menino que ninguém sabia como ajudar. As lágrimas de Gabriel foram diminuindo. Primeiro viraram soluços, depois suspiros, até que pararam completamente. Ele ficou ali sentado no chão, olhando para Rosa como se tivesse encontrado um tesouro perdido. A música continuava, suave e constante, criando uma bolha de paz no meio do caos da escola. Num canto do pátio, encostado numa pilastra onde ninguém podia ver, estava Roberto. Terno Hugo Boss, relógio Rolex que custava mais que o salário anual de Rosa, sapatos italianos feitos sob medida. Ele tinha chegado na escola para buscar Gabriel mais cedo por causa de uma reunião que cancelaram, mas quando viu a cena, ficou paralisado. Não era a primeira vez que via o filho numa crise dessas. Já tinha presenciado dezenas delas, em casa, no consultório médico, na rua. Mas era a primeira vez que via alguém conseguir acalmar Gabriel daquele jeito. Roberto engoliu o nó que subiu na garganta. Quantas babás ele já tinha contratado? 15, 20, ele já tinha perdido a conta. Quantos terapeutas, especialistas, profissionais com diploma na parede e currículo impecável que cobravam uma fortuna e não conseguiam fazer o que aquela faxineira estava fazendo de graça, no meio do pátio sujo de uma escola pública. Ele lembrou da última terapeuta, doutora Marina, que custava R$300 a sessão e que depois de 6 meses disse que Gabriel era um caso complexo que demandaria anos de trabalho especializado. Lembrou das consultas intermináveis, dos relatórios técnicos que ele não entendia, das recomendações de medicação que deixavam Gabriel mais apático ainda. Gabriel tinha parado de chorar completamente. Rosa ainda cantarolava, passando a mão no cabelo dele com uma delicadeza que parecia impossível em mãos tão calejadas de tanto trabalho. Mãos que esfregavam o chão todo dia, que carregavam baldes pesados, que estavam sempre machucadas de produtos de limpeza, mas que naquele momento eram as mãos mais suaves do mundo. Pronto, meu amor, passou. Agora vamos levantar devagarzinho, tá bom? Rosa falou como se Gabriel fosse filho dela, com aquela naturalidade que não se aprende em livro nenhum. O menino fez que sim com a cabeça, ainda olhando para ela como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Rosa o ajudou a se levantar, sacudiu a terra do uniforme dele, limpou o rosto com a manga da própria blusa. Gabriel segurou na mão dela e não soltou mais. A professora Helena se aproximou, ainda meio sem jeito, aliviada mas também envergonhada. Rosa, obrigada, eu não sabia como... Nunca vi nada assim. Ela começou, mas não terminou a frase. Rosa só sorriu, daquele jeito que mãe sorri quando o filho se machuca e ela consegue fazer a dor passar. Não precisa agradecer não, professora. Criança é criança, né? Às vezes só precisa de um pouquinho de carinho. Rosa falou isso olhando para o Gabriel que ainda segurava firme na mão dela. Gabriel, vamos lavar essas mãozinhas? A tia tem um pano limpinho aqui na bolsa. As outras crianças começaram a se dispersar, meio decepcionadas que o show tinha acabado, mas algumas ficaram olhando com curiosidade. Por que ele parou de chorar? Perguntou uma menina pequena. A tia Rosa tem poder mágico? Disse outro. Rosa ouviu os comentários e sorriu. Se amor era poder mágico, então ela realmente tinha. Enquanto eles caminhavam para o bebedouro, Roberto teve que se apoiar na pilastra para não cair. As pernas dele estavam bambas, o coração batendo descompassado. Há quanto tempo ele não via Gabriel assim? Calmo, confiante, segurando na mão de alguém por vontade própria? Há quanto tempo Gabriel não olhava para alguém daquele jeito, como se finalmente tivesse encontrado quem falava a linguagem dele? Roberto lembrou dos primeiros sinais de que Gabriel era diferente. As birras que duravam horas, a dificuldade para falar, o jeito de brincar sempre sozinho, organizando brinquedos em fileiras perfeitas. Lembrou do desespero quando a esposa foi embora, dizendo que não conseguia lidar com um filho problemático.
Lembrou das noites em claro segurando Gabriel durante as crises, sem saber o que fazer, se sentindo o pior pai do mundo. O empresário tirou o celular do bolso. Ia cancelar todas as reuniões da tarde, o contrato com a empresa de tecnologia, a conferência com os investidores japoneses, o jantar com os sócios. Nada disso importava agora. Precisava entender quem era aquela mulher que, em 5 minutos, tinha feito o que uma equipe inteira de profissionais não conseguiu em anos. Precisava descobrir como uma simples faxineira tinha aberto uma porta no coração do seu filho, que ele achava que estava fechada para sempre. Gabriel voltou para o pátio com as mãos limpas e um sorriso pequeno no rosto. Um sorriso verdadeiro, não aqueles sorrisos forçados que ele dava quando os adultos pediam. Rosa voltou para o trabalho, pegou o balde e a vassoura como se nada tivesse acontecido. Mas Roberto sabia que algo tinha mudado ali. Alguma coisa importante tinha nascido naquele momento entre seu filho e aquela mulher que nem sabia que estava sendo observada. Rosa começou a esfregar o chão do corredor, cantarolando a mesma música de sempre. Gabriel ficou parado na porta da sala, não querendo entrar ainda, só olhando para ela trabalhar. Quando ela olhou de volta e acenou, ele acenou também. Pequeno, tímido, mas era um aceno, era comunicação, era conexão. Gabriel, vem pra sala, chamou professora Helena, mas com um tom mais suave agora, mais cuidadoso. Gabriel obedeceu, mas continuou olhando para Rosa até ela sumir de vista. Na sala, ele se sentou na carteira e pela primeira vez em semanas conseguiu ficar quieto, prestando atenção na aula. Sua mente estava diferente, mais calma, como se Rosa tivesse ajustado algo que estava desregulado dentro dele. Roberto guardou o celular e ficou mais um tempo ali, escondido, vendo Rosa trabalhar. Ela limpava o chão com a mesma dedicação de sempre, mas de vez em quando olhava para a porta da sala onde Gabriel estava. Era sutil, quase imperceptível, mas Roberto notou. Aquela mulher também tinha sido tocada pelo encontro. Ele não sabia ainda, mas acabara de testemunhar o início de algo que mudaria a vida dos três para sempre. Não sabia que aquela faxineira humilde que ganhava R$1.200 por mês e pegava 2 ônibus para chegar no trabalho, estava prestes a se tornar a pessoa mais importante na vida do seu filho. Não sabia que ia oferecer para ela um emprego que mudaria não só a vida dela, mas a vida de dezenas de outras famílias que passavam pelo mesmo sufoco que ele. A campainha tocou, as crianças entraram correndo para as salas. Mas Gabriel demorou um pouquinho mais. Ele olhou para Rosa mais uma vez e ela mesmo de longe percebeu. Sorriu e fez um coração com as mãos. Gabriel tentou fazer igual, meio torto, meio atrapalhado, mas era um coração. Era amor sendo reconhecido e retribuído. Roberto teve que virar o rosto para esconder que estava chorando. Lágrimas de um pai que acabara de descobrir que seu filho não estava perdido como ele pensava. Estava só esperando alguém que soubesse a linguagem certa para chegar até ele. E essa alguém tinha 52 anos, uniforme azul desbotado e um coração maior que qualquer diploma na parede. No dia seguinte, Rosa acordou às 5 da manhã, 1 hora mais cedo que o normal. Não tinha combinado nada com ninguém, mas alguma coisa no peito dela dizia que Gabriel ia precisar dela de novo. Ela preparou o café preto de sempre, passou manteiga no pão caseiro que tinha feito no domingo e guardou um pacotinho de biscoito de maisena na bolsa, desses simples que as crianças gostam. Enquanto esperava o ônibus na esquina escura, Rosa não parava de pensar no rostinho daquele menino, nos olhinhos azuis cheios de dor que ela tinha visto no dia anterior. O trajeto até a escola parecia mais longo que o normal. Rosa ficou olhando pela janela embaçada do ônibus, vendo a cidade acordar devagar e se perguntando se tinha feito a coisa certa. Será que não tinha se metido onde não devia? Será que aquela criança realmente precisava dela? Ou ela que estava carente de se sentir útil para alguém? Mas quando lembrou do jeitinho que Gabriel tinha segurado na mão dela, como se fosse uma âncora no meio de uma tempestade, soube que tinha que voltar. Rosa chegou na escola e foi direto para o depósito de materiais, como sempre fazia. Organizou os produtos de limpeza, encheu o balde com água morna, preparou os panos. Mas enquanto fazia tudo isso, seus ouvidos estavam atentos a qualquer barulho vindo do pátio. Quando a campainha do recreio tocou, seu coração disparou. Ela largou a vassoura encostada na parede e caminhou devagar até a porta que dava para o pátio. Gabriel não correu para fora com as outras crianças. Ele saiu da sala devagar, olhando para todos os lados, procurando alguma coisa. Ou melhor, procurando alguém. Rosa estava varrendo perto da cantina quando viu ele parado na porta, meio perdido, como um passarinho que caiu do ninho. Ela acenou discretamente e o rostinho dele se iluminou de um jeito que partia o coração. Era como se o sol tivesse aparecido depois de uma tempestade. Gabriel veio caminhando na direção dela, não correndo, não pulando, mas com aqueles passinhos medidos que criança autista faz quando está focada em alguma coisa.
Cada passo era calculado, cuidadoso, como se ele estivesse atravessando um campo minado de emoções. Rosa largou a vassoura e se abaixou na altura dele, como tinha feito no dia anterior. Oi, meu amor. Como foi a aula hoje? Ele não respondeu com palavras, mas estendeu a mão pequenininha para ela. Rosa entendeu na hora e deu a mão para ele. Gabriel puxou ela até um cantinho mais reservado do pátio, longe da correria das outras crianças, perto de uma árvore pequena que fazia uma sombra gostosa. Ali ele se sentou no chão, e Rosa se sentou do lado dele, sem nem se importar que o uniforme ia sujar de novo. Era o segundo dia que ela fazia isso, e já estava virando rotina. Gabriel, a tia trouxe uma coisa para você. Rosa tirou o pacotinho de biscoito da bolsa, abriu devagar, tomando cuidado para não fazer barulho demais. Gabriel olhou para os biscoitos, pegou um, cheirou primeiro, como sempre fazia com comida nova, e só depois deu uma mordidinha pequena. Rosa comeu um também, e ficaram ali, os dois mastigando em silêncio, vendo as outras crianças brincarem de pega-pega e futebol. Era engraçado como aquele silêncio não era desconfortável. Rosa tinha criado o Lucas, que sempre foi falante, cheio de perguntas, não parava quieto um segundo. Com Gabriel era diferente. O silêncio dele tinha peso, tinha significado. Era como se ele estivesse processando o mundo ao redor, organizando os pensamentos, decidindo se podia confiar naquela mulher que apareceu do nada para cuidar dele. Naquela noite, Rosa chegou em casa exausta, mas não conseguiu dormir direito. Ficou pensando no Gabriel, naquele jeitinho dele de comunicar sem falar, na carência que estava estampada nos olhinhos azuis. João, seu marido, estava roncando do lado, cansado depois de um dia inteiro carregando sacos de cimento na obra. Rosa se levantou devagar para não acordar ele e foi até a cozinha. Ela ligou o computador velho que o Lucas tinha dado no Natal passado, aquele que demorava 10 minutos para carregar e fazia um barulho de aspirador quando esquentava muito. Enquanto a máquina carregava, Rosa fez um chá de camomila e ficou olhando pela janela da cozinha. Lá fora, a rua estava quieta, só o cachorro do vizinho latindo de vez em quando. Ela pensou na própria infância, nas dificuldades que tinha passado, em como a mãe dela sempre dizia que todo mundo tem um dom especial para alguma coisa. Quando o computador finalmente funcionou, Rosa começou a pesquisar sobre autismo. Ela digitou devagar, com 2 dedos só, porque nunca tinha aprendido a usar computador direito. Criança autista, como cuidar? Foi a primeira busca. Apareceram milhões de resultados. Rosa leu até 2 da madrugada. Artigos, vídeos, depoimentos de mães que passavam pelo mesmo sufoco. Descobriu que cada criança autista é única, que não existe receita pronta, que o que funciona para um pode não funcionar para outro. Mas descobriu também que carinho, paciência e rotina fazem diferença. Rosa sempre soube amar, sempre teve paciência de sobra, e rotina era o que não faltava na vida dela. Trabalhava no mesmo horário há 3 anos, acordava sempre no mesmo horário, fazia as mesmas coisas todos os dias. Talvez isso fosse bom para o Gabriel. Leu sobre crises sensoriais, sobre como barulho demais pode ser insuportável para essas crianças. Leu sobre a importância de não forçar contato visual, de respeitar o tempo deles, de não tentar mudar tudo de uma vez. Rosa foi anotando tudo num caderninho velho, com letra caprichada que tinha aprendido na escola primária. Cada informação era preciosa, cada dica podia fazer diferença na vida daquele menino. No 3º dia, Gabriel já estava esperando Rosa no pátio quando chegou o recreio. Ele tinha descoberto que ela ficava sempre naquele cantinho depois das 10h30. E lá estava ele, sentadinho no mesmo lugar dos dias anteriores, embaixo da árvore pequena. Quando viu Rosa se aproximando, ele não correu, mas sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível para quem não conhecia, mas que era enorme para quem sabia o valor de cada gesto dele. Trouxe uma coisinha para você, Gabriel. Rosa abriu o pacote devagar, porque já tinha aprendido na internet que movimentos bruscos podem assustar crianças autistas. Dessa vez não eram só biscoitos. Ela tinha trazido também umas frutas cortadas em quadradinhos perfeitos, porque leu que crianças autistas gostam de padrões e simetria. Gabriel olhou para as frutas, tocou uma por uma, contando baixinho. 1, 2, 3, 4. Rosa ficou impressionada. Gabriel sabia contar e contava direitinho. Ela comeu uma fruta também e ficaram ali, dividindo o lanche como se fossem família. De vez em quando, Gabriel apontava para alguma coisa no pátio e falava um número. 7. Apontou para os pássaros numa árvore. 12. Mostrou os azulejos da parede. Gabriel tinha uma relação especial com números. Rosa percebeu. Eles eram amigos dele, companheiros que nunca o deixavam confuso como as palavras às vezes faziam.
A dona Marisa, que limpava o banheiro feminino, passou por ali e balançou a cabeça com desaprovação. Marisa tinha 55 anos, trabalhava na escola há mais tempo que Rosa e sempre foi meio amargurada. Rosa, você tá perdendo tempo com esse menino. A diretora já reclamou que você tá deixando o serviço de lado. Rosa nem respondeu na hora. Continuou sentada ali, dividindo fruta com Gabriel como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas as palavras da Marisa ficaram rondando na cabeça dela como moscas insistentes. Era verdade que Rosa estava demorando mais para terminar o trabalho. Chegava mais cedo, ficava mais tarde, tudo para conseguir aqueles minutinhos preciosos com Gabriel. Mas quando ela via o sorriso pequenininho dele, quando sentia a mãozinha quente segurando na dela, sabia que estava fazendo a coisa certa. Marisa tem razão? Gabriel perguntou com aquela voz baixinha e preocupada. Rosa se surpreendeu. Era a primeira vez que ele fazia uma pergunta direta para ela, demonstrando que entendia muito mais do que as pessoas imaginavam. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, olhou nos olhinhos azuis e falou com toda a sinceridade do coração. Não, meu amor. A tia Rosa tá fazendo exatamente o que precisa fazer. Na quinta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Gabriel estava brincando com os palitinhos coloridos que Rosa tinha trazido, separando eles por cor e tamanho, quando de repente olhou para ela e disse: Rosa é boa. Não foram muitas palavras, mas eram palavras dirigidas diretamente para ela, carregadas de significado e carinho. Rosa sentiu os olhos enchendo d'água. Obrigada, meu amor. Você também é muito bom. Gabriel sorriu, daquele jeito que só criança sabe sorrir, com a cara toda, com o coração inteiro. E então, como se tivesse descoberto que podia confiar nela com seus segredos mais profundos, ele começou a falar mais. Gosto de números, ele disse, organizando os palitinhos em grupos de 5. Números não gritam. Números não mudam. Rosa entendeu perfeitamente. Para Gabriel, o mundo dos adultos era caótico, imprevisível, barulhento, mas os números eram sempre iguais, sempre confiáveis, sempre faziam sentido. Roberto estava de novo ali, no seu cantinho secreto atrás da pilastra, observando. Já era a quinta vez que ele chegava mais cedo na escola só para ver aqueles momentos entre Gabriel e Rosa. Ele tinha cancelado reuniões importantes, adiado viagens de negócios, inventado desculpas para a secretária, tudo para poder testemunhar aquela transformação que estava acontecendo com seu filho dia após dia. Quando ele viu Gabriel falando espontaneamente com Rosa, contando sobre seu amor pelos números, Roberto teve que se apoiar na parede para não desabar. Gabriel falava em casa, claro, mas eram palavras soltas, pedidos básicos, frases decoradas que os terapeutas tinham ensinado. Nada como aquela conversa genuína, natural, que ele estava tendo com a faxineira. Roberto puxou o celular e quase filmou, mas parou. Aquele momento era sagrado demais para ser interrompido por uma câmera. Era íntimo demais, puro demais para virar registro. Era para ser vivido, não documentado. Ele guardou o telefone e continuou observando, gravando tudo na memória do coração. Rosa começou a trazer coisas diferentes para os encontros deles. Um dia eram palitinhos coloridos para Gabriel separar por cor e contar. Outro dia era um caderninho onde ela desenhava formas geométricas e Gabriel completava os padrões. Ela não sabia que estava aplicando técnicas de terapia comportamental que custavam centenas de reais por sessão. Só sabia que Gabriel gostava, que ficava calmo, que sorria quando acertava os exercícios. As outras funcionárias da limpeza começaram a reclamar mais alto. Rosa estava chegando antes da hora, saindo depois, e mesmo assim não estava rendendo no serviço como antes. O piso do segundo andar estava menos brilhante. Os banheiros não estavam impecáveis como sempre foram. Ela pensa que é professora agora, murmurou Dona Cleusa que limpava a biblioteca. Faxineira tem que limpar, não ficar brincando de pedagoga. A diretora, professora Carmen, chamou Rosa na sala dela numa segunda-feira de manhã. Carmen tinha 40 anos. Era uma mulher justa, mas prática, que tinha que administrar uma escola com orçamento apertado e funcionários sobrecarregados. Rosa, eu preciso conversar com você sobre sua produtividade. Tenho recebido reclamações das outras funcionárias e eu mesma notei que alguns setores estão precisando de mais atenção. Mas Rosa nem deixou ela terminar. Com uma coragem que nem sabia que tinha, explicou sobre Gabriel, sobre como ele estava melhorando, sobre como aqueles minutinhos de atenção estavam fazendo diferença na vida de uma criança que precisava desesperadamente de alguém que entendesse ele. Rosa, eu entendo sua boa vontade e admiro seu coração, a diretora disse, e Rosa viu que ela falava sério. Mas você foi contratada para limpar a escola, não para cuidar dos alunos. Temos protocolos, responsabilidades, e isso não pode continuar. Rosa saiu da sala da diretora com o coração partido.
Ela entendia a posição da mulher. Não podia culpar ela por fazer o trabalho dela. Mas como ia conseguir abandonar Gabriel agora? Como ia conseguir fingir que não via quando ele procurava por ela no pátio? Como ia conseguir passar por ele e não parar para dar um abraço, para ouvir ele contar os números que tanto gostava? Naquela tarde, Rosa estava triste, esfregando o chão do corredor com mais força que o necessário, tentando compensar o tempo que tinha perdido com Gabriel quando ele apareceu. Não era horário de recreio, mas ele tinha pedido para a professora para ir ao banheiro e deu uma fugidinha para procurar ela. Quando viu o rosto dela, meio abatido, meio perdido, ele fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Gabriel estendeu os bracinhos pequenos e deu um abraço nela. Um abraço de verdade, apertado, demorado, cheio de carinho. "Rosa triste?" ele perguntou com aquela voz baixinha e doce. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ele estava consolando ela, cuidando dela, mostrando que também sabia dar amor e não só receber. Rosa se derreteu toda, abraçou ele apertado, sentindo o cheiro de sabonete infantil no cabelo dele, sentindo o coraçãozinho pequeno batendo contra o peito dela. Soube naquele momento que não importava o que a diretora falasse, não importava o que as outras reclamassem, não importava se perdesse o emprego. Gabriel precisava dela, e ela não ia abandonar aquele menino. Não podia, não conseguia. Rosa começou a acordar às 4:30 da manhã para preparar lanches especiais para o Gabriel. Não era nada sofisticado, não tinha dinheiro para isso, mas ela descobriu que os detalhes faziam toda a diferença. Cortava as frutas em formas geométricas porque sabia que ele gostava de padrões. Fazia sanduichinhos sem casca porque tinha lido que muitas crianças autistas não gostam de texturas diferentes. Pequenas coisas que custavam apenas tempo e carinho, mas que faziam uma diferença enorme para o menino. João acordava junto, mesmo sem precisar, só para fazer companhia para a esposa naqueles momentos matinais. Ele via Rosa caprichando nos lanches com uma dedicação que ia muito além do trabalho. Era amor mesmo, amor de mãe por uma criança que não tinha gerado, mas que tinha escolhido cuidar. "Rosa, você tem certeza que não está se apegando demais a esse menino?" João perguntava preocupado, mas Rosa apenas sorria. "João, tem criança que a gente gera, e tem criança que a gente encontra. Gabriel é meu menino encontrado." Na escola, Gabriel começou a procurar por Rosa em outros momentos além do recreio. Às vezes, aparecia na porta da sala dos professores quando ela estava limpando, outras vezes ficava parado no corredor, só esperando ela passar. Não atrapalhava o trabalho dela, respeitava o espaço, só queria estar perto. E Rosa sempre dava um jeitinho de cumprimentar ele, de perguntar como estava o dia, de mostrar que tinha visto ele ali e que se importava com a presença dele. A professora Helena, que dava aula para o Gabriel, começou a notar mudanças no comportamento dele em sala. "Rosa, não sei o que você fez, mas Gabriel tá diferente", ela comentou num dia que se encontraram no corredor. "Ele tá prestando mais atenção, tá mais calmo, até tentou interagir com outro coleguinha ontem." Rosa sentiu o peito inchar de orgulho, mas não disse nada. Só sorriu porque sabia que qualquer criança floresce quando se sente amada de verdade. Num dia de chuva forte, quando as crianças tiveram que ficar dentro das salas no recreio, Gabriel ficou inquieto. Rosa viu ele pela janela da sala, andando de um lado para o outro, começando a se agitar porque a rotina tinha mudado. A chuva tamborilava no telhado, criando um barulho constante que parecia incomodar ele. Rosa largou o que estava fazendo, foi até a sala dele e pediu para a professora Helena deixar ele sair um minutinho. Só para tomar água. Ela mentiu, sabendo que Gabriel precisava era de um pouco de ar e espaço para se acalmar. Helena, que já conhecia o trabalho de Rosa com Gabriel, concordou na hora. No corredor vazio, longe dos coleguinhas barulhentos e da chuva martelando no teto, Gabriel se acalmou rapidinho. Ele puxou um papel amassado do bolso todo dobradinho e estendeu para Rosa. Quando ela abriu, era um desenho. Não era perfeito, tinha traços trêmulos de criança de 9 anos, mas dava para entender perfeitamente. Era um coração vermelho, meio torto, com 2 figuras de palitinho do lado. Uma maior, de vestido azul como um uniforme de rosa, e uma menor, de calça e camiseta. Embaixo, com letras caprichadas que ele tinha tentado fazer bonitas, estava escrito Rosa e eu. Rosa sentou no chão ali mesmo, no meio do corredor que acabara de limpar, e chorou. Não era choro de tristeza, era choro de quem reconhece um presente precioso quando recebe. Lágrimas que vinham lá do fundo do coração, daquele lugar onde a gente guarda as coisas mais importantes da vida. Gabriel ficou preocupado, não entendia por que Rosa estava chorando, mas ela o tranquilizou rapidinho. "Tia Rosa tá chorando de feliz, meu amor. Esse desenho é o mais bonito que eu já ganhei na vida inteira." Ela beijou a testa dele e guardou o papel com todo cuidado na bolsa, como se fosse um documento importante. E era mesmo.
Era a certidão de nascimento de um amor que não dependia de sangue, só de coração. Aquela tarde, Rosa resolveu contar para Gabriel sobre o próprio filho. Eles estavam sentados no cantinho de sempre, comendo as frutas cortadinhas em quadrados perfeitos, quando ela tirou uma foto da carteira. Sabe, Gabriel, a tia Rosa tem um menino também. Ele já tá grandinho, tem 25 anos, mas quando ele era pequenininho como você, a mamãe dele também ficava preocupada às vezes. Gabriel olhou a foto com interesse. Tocou o rosto do Lucas na imagem com o dedinho, estudando cada detalhe. Ele é alto. Foi a primeira observação típica de Gabriel, sempre focando nos detalhes práticos. Rosa riu porque era verdade. Lucas tinha 1,80 m, tinha puxado ao pai. É sim, meu amor. Ele cresceu bastante. Ele gosta de números também? Gabriel perguntou, e Rosa ficou impressionada com a pergunta. Era verdade. Lucas tinha virado contador, sempre foi bom com matemática, sempre preferiu a lógica dos números à confusão das palavras. Gosta sim, Gabriel. Ele trabalha com números todo dia. Acho que vocês iam ser grandes amigos. A conversa sobre o filho fez Rosa perceber como Gabriel estava carente de conexões familiares verdadeiras. Ele fazia perguntas sobre Lucas, queria saber se ele também gostava de desenhar, se também contava coisas, se também tinha dificuldade com barulho alto. Rosa respondia tudo com paciência, vendo como Gabriel absorvia cada palavra, cada detalhe sobre uma família que funcionava com amor e simplicidade. Lucas mora com vocês? Gabriel perguntou, e Rosa explicou que não. Que o filho tinha se casado e morava em outra cidade, mas que visitava sempre. Quando pessoas se gostam de verdade, a distância não importa, ela disse, sem saber que estava plantando uma semente importante no coração do menino. Um dia, Gabriel surpreendeu Rosa, oferecendo ajuda de verdade. Ela estava contando os produtos de limpeza no almoxarifado pequeno da escola quando ele apareceu na porta. Em vez de só ficar olhando como sempre fazia, ele entrou e começou a contar junto. 15 detergentes, 23 desinfetantes, 8 rodos, 4 vassouras. Ele contava mais rápido e mais certinho que ela, organizando tudo por categoria automaticamente. Rosa percebeu que tinha ali um assistente nato, alguém que entendia de organização e números melhor que muito adulto. Gabriel, você quer ajudar a tia Rosa sempre? Ela perguntou, e viu os olhinhos dele brilharem. Era a primeira vez que alguém pedia a ajuda dele, que reconhecia que ele tinha capacidades especiais ao invés de só ver as dificuldades. A partir daquele dia, sempre que Rosa precisava organizar ou contar alguma coisa, Gabriel virava seu parceiro oficial. Ele separava os materiais por categoria, contava tudo 2 vezes para ter certeza, organizava em fileiras perfeitas e ficava orgulhoso quando Rosa elogiava o trabalho dele. Era a primeira vez que Gabriel se sentia útil, que tinha uma função importante na vida de alguém. Mas nem tudo eram flores. A diretora Carmen estava de olho e outras mães começaram a reclamar na reunião de pais. Por que aquela faxineira dá atenção especial só para o Gabriel? Meu filho também precisa de cuidado. As reclamações chegaram até a Secretaria de Educação. E Rosa começou a sentir a pressão vindo de todos os lados. Uma mãe em particular, Dona Célia, mãe do Rodrigo da mesma turma de Gabriel, fez uma reclamação formal. Meu filho disse que a faxineira fica brincando com o Gabriel enquanto as outras crianças são ignoradas. Isso não é justo. Ou ela cuida de todos ou não cuida de nenhum. Rosa ouvia os comentários na saída da escola e ficava com o coração apertado. A situação ficou ainda mais tensa quando a supervisora de ensino, doutora Fernanda, apareceu na escola para fazer uma visita técnica. Era uma mulher sisuda, de óculos grossos, que levava regras e protocolos muito a sério. Ela viu Rosa conversando com Gabriel no pátio e imediatamente chamou a diretora Carmen para uma conversa particular. Carmen, o que está acontecendo aqui? Uma funcionária da limpeza não pode ter esse tipo de relacionamento com alunos. Isso vai contra todos os protocolos de segurança. A voz da supervisora ecoou pelo corredor e Rosa, que estava limpando ali perto, escutou cada palavra. Seu mundo desabou naquele momento. A diretora chamou Rosa de novo, dessa vez com um tom mais sério, mais preocupado. Rosa, você precisa entender que não pode tratar um aluno diferente dos outros. A supervisora foi clara, isso tem que parar, ou você vai ter que procurar outro emprego. Naquela semana que se seguiu, Rosa tentou manter distância de Gabriel. Foi uma das coisas mais difíceis que já teve que fazer na vida. Ela via ele procurar por ela com os olhinhos, via ele ficar confuso quando ela não parava para conversar, via ele começar a ficar agitado de novo. Mas tinha medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de decepcionar João, que confiava nela. Gabriel não entendia por que Rosa estava diferente. Ele tentava se aproximar no pátio, mas ela fazia que estava muito ocupada. Ele oferecia ajuda para contar as coisas, mas ela dizia que não precisava.
O menino começou a ficar ansioso, a se balançar de leve durante as aulas, a perder o apetite no lanche. No recreio de quinta-feira, Gabriel teve uma crise pequena. Não foi como aquela primeira vez, mas Rosa viu de longe que ele estava se balançando, começando a ficar angustiado. Uma criança tinha derrubado a torre de pedrinhas que ele estava montando, e o mundo dele começou a desmoronar de novo. Rosa olhou para a janela da sala da diretora, onde Carmen conversava com outros professores. Olhou para os outros funcionários que faziam que não viam nada. Olhou para as crianças que começavam a se afastar do Gabriel com medo de outra crise. E tomou uma decisão que mudou tudo. Ela largou a vassoura, esqueceu das regras, esqueceu da supervisora, esqueceu de tudo que não fosse aquele menino precisando dela. Rosa caminhou até Gabriel, se ajoelhou do lado dele como sempre fazia e começou a cantarolar a música que só eles dois conheciam. Gabriel parou de se balançar na hora. Olhou para ela com aqueles olhos azuis cheios de alívio e segurou na mão dela como quem se segura numa tábua de salvação. Tia Rosa sumiu. Ele disse com uma tristeza na voz que partiu o coração dela em 1000 pedaços. Achei que você não gostava mais de mim. A frase saiu num sussurro, mas tinha o peso de um grito de desespero. Tia Rosa não sumiu não, meu amor. Tia Rosa só estava ocupada, mas agora tá aqui. Sempre vai estar aqui quando você precisar. Rosa falou isso olhando diretamente nos olhos dele, fazendo uma promessa que sabia que ia cumprir. Mesmo que custasse o emprego, mesmo que custasse qualquer coisa. Naquele momento, Rosa ouviu passos se aproximando. Eram firmes demais para ser de criança, rápidos demais para ser de funcionário da escola. Ela se virou e viu um homem de terno se aproximando. Alto, bem vestido, com um rosto que parecia familiar, mas que ela não conseguia identificar direito. Gabriel olhou para o homem e, pela primeira vez que Rosa tinha visto, não pareceu assustado com a presença de um estranho. O homem parou a poucos metros deles, tirou os óculos escuros e Rosa viu que os olhos dele eram igualzinhos aos de Gabriel. A mesma cor azul, a mesma expressão doce, mas com lágrimas que ele tentava esconder. Gabriel soltou a mão de Rosa por um segundo e sussurrou uma palavra que ela não esperava. Papai. Rosa se levantou devagar, sem entender completamente o que estava acontecendo. Por que o pai de Gabriel estava ali? Por que Gabriel não tinha corrido para os braços dele como qualquer criança faria? Por que aquele homem rico estava olhando para ela como se quisesse dizer algo importante, mas não soubesse como começar? Roberto se aproximou mais um passo. Olhou para o filho que estava segurando na mão de Rosa de novo, depois para a própria Rosa, e finalmente falou com uma voz embargada de emoção. Meu nome é Roberto. Gabriel é meu filho. E eu preciso muito conversar com a senhora. Rosa ficou sem palavras por longos segundos. Ela olhava para o homem de terno impecável, depois para o Gabriel, tentando processar o que estava acontecendo naquele pátio da escola. Roberto não parecia nada com os pais que ela conhecia ali. A roupa dele custava mais que o salário dela de 6 meses. O relógio brilhava no pulso como uma joia preciosa, e tinha um ar de quem estava acostumado a resolver tudo com dinheiro. Mas os olhos dele estavam vermelhos, inchados, e Rosa reconhecia dor quando via uma. Era a mesma dor que ela tinha visto no espelho anos atrás, quando o Lucas era pequeno e ela não sabia como ajudar ele com as dificuldades na escola. Eu não sabia. Rosa começou sentindo um frio na barriga que subia até a garganta. Será que tinha feito alguma coisa errada? Será que aquele homem rico ia reclamar dela por estar cuidando do filho dele sem permissão? Suas mãos começaram a tremer, e ela escondeu elas atrás das costas. Ela precisava daquele emprego como precisava respirar. Precisava do dinheiro para ajudar em casa, para pagar as contas que não paravam de chegar, para comprar os remédios do sogro. Roberto viu o desespero no rosto dela, a forma como ela se encolheu, como se esperasse ser repreendida. Ele levantou as mãos num gesto de paz, os mesmos gestos que usava em negociações delicadas, mas dessa vez carregados de uma emoção que ele raramente mostrava. A senhora não fez nada errado, pelo contrário. Ele respirou fundo como se estivesse se preparando para dizer algo que guardava há meses, talvez anos. Eu tenho observado a senhora com meu filho há semanas. Todos os dias eu chego aqui mais cedo só para ver como a senhora cuida dele. Gabriel estava entre os dois, segurando na mão de Rosa com uma das mãos e olhando para o pai com uma curiosidade misturada com nervosismo. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sentia que era algo importante, algo que ia mudar as coisas. Rosa se abaixou na altura dele, como sempre fazia quando queria ter certeza que ele se sentia seguro, e disse baixinho: Gabriel, seu papai quer conversar com a tia Rosa. Você pode ficar aqui pertinho, tá bom? A gente não vai a lugar nenhum.
Roberto se emocionou vendo como ela se dirigia ao filho. Não era condescendente, não era artificial, era genuína, maternal, protetora. Senhora Rosa, eu sei o nome da senhora porque perguntei para a diretora. Eu sei que a senhora é faxineira aqui há 3 anos, que é casada, que tem um filho formado em contabilidade. Ele fez uma pausa, olhando para o Gabriel que brincava com os números no relógio de Rosa. Mas o que eu não sei é como a senhora conseguiu fazer em algumas semanas o que dezenas de profissionais não conseguiram em anos. A voz dele tremeu quando continuou, e Rosa viu que por trás daquele homem rico e poderoso existia um pai desesperado. Gabriel teve dificuldades desde pequeno. Demorou para falar, nunca se conectava com outras pessoas. Vivia no mundo dele. Já passamos por 15 terapeutas diferentes, pedagogos especializados, médicos particulares que cobram R$1.000 a consulta. Tudo que o dinheiro pode comprar. Nada, absolutamente nada funcionou como o que estou vendo aqui. Roberto parou para respirar, e Rosa viu lágrimas se formando nos olhos dele. Eu contratei a melhor equipe de São Paulo para cuidar do Gabriel. Psicólogos com doutorado, terapeutas comportamentais, até uma especialista que veio dos Estados Unidos. Gastei uma fortuna tentando consertar meu filho. Ele fez aspas no ar, e Rosa percebeu a amargura naquelas palavras. Mas eles tratavam Gabriel como um projeto, como um quebra-cabeça para ser resolvido. Rosa escutava em silêncio, começando a entender a dimensão daquilo tudo. Gabriel não era só uma criança carente de atenção. Era um menino rico que tinha tudo, menos a única coisa que realmente importava. Alguém que soubesse falar a linguagem do coração dele. Doutor. Alberto, o psiquiatra que acompanha Gabriel, me disse que crianças como ele raramente desenvolvem vínculos afetivos genuínos. Roberto continuou. Disse que eu devia me conformar com pequenos progressos. Que talvez Gabriel nunca fosse ter uma vida normal. Gabriel puxou a blusa de Rosa e mostrou o número 21 no relógio dela. 21. Ele disse orgulhoso como se tivesse descoberto um tesouro. Rosa sorriu e elogiou. Muito bem, meu amor. Você é o melhor contador que eu conheço. Roberto observava tudo aquilo com uma mistura de admiração e tristeza profunda. Era assim que deveria ser. Simples, natural, cheio de amor. Eu contratei babás especializadas em autismo, pessoas com formação específica que cobravam R$3.000 por semana e não conseguiam nem fazer Gabriel olhar para elas. Algumas duravam 3 dias, outras 1 semana. Gabriel rejeitava todas. Roberto se aproximou um pouco mais, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. A senhora, sem saber de nada disso, sem ter estudado uma linha sobre autismo, conseguiu algo que eu achava impossível. Meu filho sorri de verdade quando está com a senhora. Roberto parou de falar e olhou para o filho, que estava brincando de contar as folhas que tinham caído da árvore, organizando elas em pequenos montinhos. Gabriel nunca segurou na mão de ninguém por vontade própria. Nunca desenhou alguma coisa para alguém. Nunca ofereceu ajuda para ninguém. Com a senhora, ele faz tudo isso naturalmente, como se sempre soubesse como. Rosa finalmente conseguiu falar, ainda meio tonta com toda aquela revelação. Senhor Roberto, eu não sabia de nada disso. Eu só tratei o Gabriel como trataria qualquer criança. Com carinho, com paciência. Não fiz nada de especial. Ela olhou para o menino, que agora tinha 15 pequenos montinhos de folhas perfeitamente organizados. Ele é uma criança maravilhosa. Só precisava de alguém que prestasse atenção de verdade. Roberto balançou a cabeça. Um sorriso triste e admirado no rosto. A senhora fez tudo de especial, senhora Rosa. A senhora viu meu filho como uma pessoa, não como um problema para ser resolvido. A senhora se sentou no chão com ele, cantou para ele, dividiu biscoito com ele. Coisas simples que eu, mesmo sendo pai dele há 9 anos, não consegui fazer direito. A culpa na voz dele era palpável, e Rosa sentiu vontade de consolá-lo. Senhor Roberto, ser pai não é fácil para ninguém. O senhor fez o que achava melhor para o Gabriel. Mas Roberto balançou a cabeça, rejeitando qualquer absolvição. Não, senhora Rosa. Eu estava tão desesperado para curar Gabriel, que esqueci de simplesmente amá-lo como ele é. Eu queria que ele fosse normal, que se comportasse como as outras crianças, que falasse como os outros meninos da idade dele. Roberto olhou para o filho com uma ternura dolorosa. A senhora ensinou Gabriel que ele é perfeito do jeito que ele é. Gabriel se levantou e trouxe uma folha especial para Rosa, uma que tinha um formato diferente das outras. Essa é especial, ele disse, colocando a folha na mão dela com cuidado. Como a Rosa, era a primeira vez que Gabriel fazia uma comparação abstrata, que usava uma metáfora. Roberto ficou boquiaberto. Senhora Rosa, eu tenho uma proposta para fazer para a senhora. Roberto endireitou os ombros. Voltando um pouco ao tom empresarial,
mas sem perder a emoção na voz. Eu quero contratar a senhora para cuidar do Gabriel. Não como babá, não como empregada, como a pessoa especial que a senhora já é para ele. Rosa arregalou os olhos, o coração disparando. Senhor Roberto, eu não tenho formação para isso. Eu sou só uma faxineira. Não sei nada de autismo oficialmente. Não tenho diploma para cuidar de criança especial. Ela estava genuinamente assustada com a proposta. Como ela, uma mulher simples que mal terminou o ensino médio, ia conseguir fazer o trabalho que profissionais com anos de estudo não tinham conseguido? A senhora tem algo que nenhum diploma pode ensinar. Roberto disse, se aproximando mais. A senhora tem amor verdadeiro pelo meu filho. A senhora se importa com ele de verdade. Não porque está sendo paga para isso, mas porque nasceu com um coração que não consegue ver uma criança precisando de carinho e não fazer nada. Gabriel estava ouvindo a conversa, mesmo sem entender completamente. Ele percebeu que estavam falando sobre ele e ficou ansioso, começando a se balançar levemente. Um sinal que Rosa já conhecia bem como a palma da própria mão. Ela imediatamente colocou a mão no ombro dele e começou a fazer a respiração profunda que sempre o acalmava. Calma, meu amor. Tá tudo bem. Roberto viu a naturalidade daquele gesto, como Rosa sabia exatamente o que Gabriel precisava sem nem pensar, e soube que estava tomando a decisão certa. Senhora Rosa, eu pago muito bem. A senhora ganharia R$5.000 por mês, mais plano de saúde para a senhora e para o seu marido, férias, 13º, tudo certinho na carteira. E o mais importante, a senhora poderia dedicar o tempo todo para cuidar do Gabriel, sem se preocupar com outras obrigações. Rosa estava em choque total. R$5.000? Isso era mais de 4 vezes o que ela ganhava. Isso significava poder quitar a casa, poder comprar os remédios para o sogro sem apertar o orçamento, poder ajudar o Lucas com as prestações do apartamento que ele tinha financiado. Significava dignidade, segurança, um futuro melhor para toda a família. Mas ela hesitou, porque Rosa era uma mulher humilde que conhecia seu lugar no mundo. Senhor Roberto, o senhor não me conhece direito. Como o senhor pode confiar o seu filho numa pessoa que mal tem 2º grau completo? E se eu fizer alguma coisa errada? E se eu não souber lidar com alguma situação mais complicada? Roberto se abaixou na altura dela, que ainda estava meio agachada cuidando de Gabriel. Senhora Rosa, a senhora já provou que sabe cuidar do meu filho melhor que qualquer pessoa que eu já contratei. A senhora não precisa ter medo. Eu vou estar sempre por perto. A senhora vai ter todo o apoio que precisar, mas a responsabilidade principal seria sua. Gabriel, que tinha ficado quieto até então, fez algo que surpreendeu os 2 adultos. Ele olhou para o pai, depois para Rosa, e disse com aquela voz baixinha mas clara: Rosa, fica comigo? Eram poucas palavras, mas carregadas de uma súplica que chegou direto no coração de ambos. Roberto sentiu os olhos marejarem completamente. Era a primeira vez em anos que Gabriel pedia alguma coisa relacionada a uma pessoa. Era a primeira vez que ele demonstrava preferência por alguém, que mostrava que se importava se alguém ia ficar ou partir da vida dele. Se a tia Rosa quiser ficar, ela fica, meu filho. Rosa olhou para Gabriel, viu aqueles olhinhos azuis cheios de esperança e confiança e sentiu o coração apertar. Como ela ia conseguir dizer não? Como ia conseguir abandonar aquele menino que tinha se tornado tão importante para ela quanto o próprio filho? Mas ao mesmo tempo, como ia conseguir assumir uma responsabilidade tão grande? Eu posso pensar? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. É uma decisão muito importante. Eu preciso conversar com meu marido. Preciso pensar direito em tudo isso. Ela olhou para Gabriel, que estava esperando a resposta com uma ansiedade visível. Mas não vou demorar muito, meu amor. Prometo. Roberto sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro e aliviado que ele dava desde que a conversa começou. Claro que pode, senhora Rosa. A senhora tem todo o tempo que precisar. Mas não demore muito, porque o Gabriel vai ficar ansioso esperando a resposta. Ele olhou para o filho, que estava voltando a organizar as folhas. E eu também vou ficar ansioso. Roberto tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó e entregou para Rosa com as 2 mãos, num gesto de respeito. Aqui tem meu telefone pessoal, meu endereço, meu e-mail. A senhora pode me procurar quando quiser, para tirar qualquer dúvida, para conversar sobre qualquer coisa. Eu vou estar esperando a resposta da senhora. Gabriel levantou a cabecinha e olhou para Rosa com aqueles olhos que derretiam qualquer coração. Rosa volta amanhã? Ele perguntou. E Rosa viu que ele estava com medo dela desaparecer, como tantas outras pessoas já tinham desaparecido da vida dele sem explicação. Eu volto sim, meu amor. Amanhã a tia Rosa tá aqui no mesmo horário de sempre.
Rosa beijou a testa dele como sempre fazia quando se despedia. Gabriel sorriu e acenou, daquele jeitinho tímido mas carinhoso que era só dele. Roberto estendeu a mão para Rosa, num cumprimento respeitoso e cheio de gratidão. Senhora Rosa, independente da sua decisão, eu quero que a senhora saiba que mudou a vida do meu filho. E a minha também. Ele fez uma pausa, engolindo a emoção que ameaçava transbordar. Gabriel nunca teve uma mãe presente. A mãe dele nos abandonou quando ele tinha 3 anos. Disse que não conseguia lidar com um filho problemático. Eu tentei ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas não consegui dar para ele o que a senhora deu em algumas semanas. Rosa apertou a mão dele, sentindo que era mais que um aperto de mão empresarial. Era um reconhecimento, uma gratidão profunda, um pedido silencioso para ela não desistir daquele menino que tanto precisava dela. Senhor Roberto, Gabriel é uma bênção. Qualquer pessoa que não vê isso está perdendo uma oportunidade preciosa. Quando Roberto e Gabriel foram embora, Rosa ficou parada no pátio da escola, segurando o cartão de visita com mãos trêmulas. Ela olhou ao redor, viu a vassoura encostada na parede, o balde com água suja, os corredores que precisavam ser limpos. Olhou para a própria vida, simples e previsível, sem muitas ambições além de pagar as contas e viver em paz. Mas quando fechou os olhos, viu o rostinho de Gabriel, viu o sorriso dele, viu como ele segurava na mão dela com confiança total. Viu a possibilidade de realmente fazer diferença na vida de alguém, de ser importante para uma criança que precisava tanto de amor verdadeiro. Rosa guardou o cartão na bolsa e voltou para o trabalho, mas sua cabeça estava longe dali. Estava pensando em conversas difíceis com o marido, em decisões que mudam a vida inteira, em sonhos que a gente guarda no coração e nunca imagina que podem se tornar realidade de uma hora para outra. Rosa chegou em casa naquela noite com o coração mais pesado e mais esperançoso ao mesmo tempo, uma mistura de sentimentos que ela nunca tinha experimentado antes. João, seu marido, estava assistindo ao jornal na televisão pequena da sala quando ela entrou, mas logo percebeu que alguma coisa estava muito diferente. O jeito dela andar, a expressão no rosto, até a forma como ela segurava a bolsa parecia carregada de uma energia nova. Rosa, que cara é essa? Parece que você viu um fantasma e ganhou na loteria ao mesmo tempo. João desligou a TV e deu atenção total para a esposa, como sempre fazia quando ela precisava conversar sobre algo importante. Eles tinham 32 anos de casamento, e ele conhecia cada expressão do rosto dela melhor que conhecia as próprias mãos. Ela se sentou do lado dele no sofá velho e desgastado, que tinham comprado numa promoção de fim de ano há 15 anos, e que ainda estava firme e forte. Testemunha silenciosa de todas as conversas importantes da família. Rosa contou tudo nos mínimos detalhes. Sobre Gabriel, sobre os meses cuidando dele como se fosse filho próprio, sobre o pai milionário que apareceu do nada com uma proposta que mudaria completamente a vida deles. João escutou tudo em silêncio religioso, segurando a mão calejada dela quando viu que ela estava nervosa, fazendo as perguntas certas nos momentos certos, nunca interrompendo, sempre mostrando que estava prestando atenção em cada palavra. Quando ela terminou de contar, mostrando o cartão de Roberto com números que pareciam de outro mundo, João ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Rosa, você tá com medo do quê? João perguntou finalmente, sua voz carregada da sabedoria de quem viveu muito e aprendeu a ver o que realmente importa. Você sempre foi boa com criança. Lembra quando o Lucas era pequeno e os vizinhos traziam os filhos aqui porque sabiam que você tinha jeito especial? Lembra como você cuidou da sua irmã quando ela ficou doente e os médicos já tinham desistido? Você nasceu para isso, mulher. Rosa balançou a cabeça, cheia de inseguranças que a atormentavam desde criança. Mas João, isso é diferente. É uma criança rica, com necessidades especiais que eu mal entendo. E se eu fizer alguma besteira? E se esse homem descobrir que eu não sou tão boa quanto ele pensa? E se eu decepcionar o Gabriel? As lágrimas começaram a descer pelo rosto enrugado, cada uma carregando anos de insegurança. João abraçou a esposa, sentindo o cheiro familiar de produtos de limpeza, misturado com perfume barato que sempre ficava no cabelo dela depois do trabalho. Rosa, escuta aqui uma coisa e guarda bem no coração. Esse menino escolheu você. Do jeito que você contou, ele tinha tudo que dinheiro pode comprar, mas só se conectou de verdade com você. Isso não é coincidência, não. Isso é destino. É Deus colocando as pessoas certas no lugar certo. Eles ficaram conversando até tarde da noite, fazendo contas no verso de uma conta de luz, sonhando com possibilidades que pareciam impossíveis apenas algumas horas antes. R$5.000 por mês era mais dinheiro do que eles jamais imaginaram ter. Significava quitar a casa própria em 2 anos ao invés de 10.
Significava não precisar escolher entre comprar remédio para o sogro ou pagar a conta de luz. Significava dignidade e segurança financeira pela primeira vez na vida. Na manhã seguinte, Rosa acordou ainda mais cedo que o normal, às 4 da manhã, com uma ansiedade misturada com determinação. Ela estava ansiosa, precisava ver Gabriel. Precisava sentir na pele se realmente estava pronta para tomar aquela decisão que mudaria tudo. Preparou o café com mais carinho que o normal. Fez torradas extras e guardou na bolsa os biscoitos especiais que Gabriel tanto gostava. Quando chegou na escola, Gabriel já estava esperando ela no pátio, sentado no lugarzinho de sempre embaixo da árvore pequena, com uma folha de papel na mão e uma expressão de expectativa que derretia qualquer coração. Ele não correu até ela como fazia ultimamente, mas ficou ali parado, como se soubesse que aquele dia era especial, que alguma coisa importante ia ser decidida. Tia Rosa! Gabriel se levantou e caminhou até ela com mais confiança do que ela jamais tinha visto nele. Entregou o papel para ela e Rosa viu que era outro desenho, mais elaborado e detalhado que todos os anteriores. Dessa vez era uma casa grande e bonita, com 2 figuras na porta de entrada e vários números espalhados pelo céu, como se fossem estrelas brilhantes iluminando tudo. É nossa casa, Gabriel disse, apontando para o desenho com um sorriso que transformou completamente o rosto dele. Você, eu e todos os números que a gente gosta de contar junto. Rosa se ajoelhou na altura dele, olhando aquele desenho que valia mais que qualquer diploma na parede, mais que qualquer certificado de curso caro. Era a representação visual do amor puro de uma criança. Gabriel, se a tia Rosa for cuidar de você todo dia, todos os dias, você promete que vai ser paciente comigo quando eu não souber alguma coisa? Quando eu errar ou ficar confusa? Rosa perguntou, olhando diretamente nos olhinhos azuis que já conhecia tão bem. Gabriel fez que sim com a cabeça, daquele jeito sério e solene que criança faz quando quer mostrar que entendeu algo realmente importante. Eu ensino você a contar melhor, ele disse com toda a sinceridade, e Rosa riu com gosto, porque era verdade. Gabriel realmente contava muito melhor que ela, muito mais rápido e preciso. Naquela tarde, durante o intervalo para almoço, Rosa ligou para o número que estava no cartão de Roberto. Ele atendeu no primeiro toque, como se tivesse passado a noite inteira esperando aquela ligação. Como se não tivesse conseguido pensar em mais nada desde a conversa do dia anterior. Senhor Roberto, é a Rosa. Eu decidi. Eu aceito cuidar do Gabriel. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava, como se o coração já tivesse tomado a decisão muito antes da cabeça entender o que estava acontecendo. Era como se aquelas palavras estivessem esperando para sair a tempos. Do outro lado da linha, Roberto suspirou de alívio de uma forma tão audível que Rosa conseguiu sentir o peso que saiu dos ombros dele. Senhora Rosa, a senhora não sabe a alegria que isso me dá. Quando a senhora pode começar? Eu posso buscar a senhora hoje mesmo. Podemos resolver toda a papelada, conhecer a casa. Rosa pediu 2 semanas para se organizar direito, para sair da escola de forma adequada e respeitosa, para se preparar psicologicamente para a mudança de vida que estava por vir. 2 semanas para se despedir da vida que conhecia e se preparar para uma vida que nem ousava sonhar. As 2 semanas passaram num piscar de olhos. Rosa pesquisou ainda mais sobre autismo, comprou livros usados no sebo do centro da cidade, conversou longamente com uma amiga da igreja que tinha um primo autista e que deu dicas preciosas. Queria estar o mais preparada possível. Queria honrar a confiança que Roberto estava depositando nela. Roberto apareceu na escola no último dia dela para buscar Gabriel, mas principalmente para conversar com Rosa sobre como as coisas iam funcionar dali para frente. Ele parecia um homem completamente diferente daquele primeiro dia. Mais relaxado, mais esperançoso, como se um peso enorme tivesse saído das costas dele. Senhora Rosa, eu quero que a senhora saiba que vai ter total liberdade para fazer o que achar melhor para o Gabriel. Eu confio completamente no instinto da senhora, na forma como a senhora enxerga ele. Roberto falava com uma serenidade que ela nunca tinha visto em pai nenhum. E se a senhora precisar de alguma coisa, qualquer coisa, curso, material, ajuda profissional, é só pedir. Dinheiro não é problema. No primeiro dia oficial como cuidadora de Gabriel, Rosa chegou na casa de Roberto e ficou genuinamente impressionada. Era uma mansão enorme no bairro mais caro da cidade, com jardim que parecia parque, piscina que mais parecia lago, quartos que eram maiores que a casa dela inteira. Tudo impecável, tudo caro, tudo perfeito demais.
Mas quando Rosa viu o quarto de Gabriel, entendeu imediatamente por que ele estava tão carente de afeto verdadeiro. Era lindo, cheio de brinquedos caríssimos, tecnologia de última geração, tudo que uma criança rica podia querer. Mas era frio, impessoal, não tinha nada que mostrasse quem Gabriel realmente era, quais eram seus gostos, suas preferências, sua personalidade única. A gente pode fazer alguns changes aqui? Rosa perguntou com delicadeza e Roberto concordou imediatamente, aliviado que alguém finalmente quisesse personalizar aquele espaço. Rosa trouxe os desenhos que Gabriel tinha feito para ela ao longo dos meses, emoldurou todos com carinho e colocou numa parede especial. Trouxe alguns livros de números e matemática que tinha comprado. Organizou um cantinho aconchegante onde eles podiam sentar no chão para conversar, exatamente como faziam na escola. Gabriel floresceu naquela nova rotina como uma planta que finalmente recebeu a água e a luz que precisava. Ele acordava cedo todo dia, feliz e ansioso para passar o tempo com Rosa. Tomavam café da manhã juntos, com Rosa cortando as frutas nos formatos geométricas que ele tanto gostava. Passavam as manhãs aprendendo coisas novas, e Rosa descobriu que Gabriel tinha uma inteligência matemática absolutamente impressionante. Ela começou a ensinar coisas mais avançadas, pesquisando na internet exercícios apropriados para a idade mental dele. Gabriel absorvia tudo como uma esponja seca que finalmente encontrou água. Resolvia problemas complexos, fazia cálculos que impressionavam até Roberto, mostrava uma capacidade de raciocínio que deixava todo mundo boquiaberto. Mas o mais importante era a conexão emocional que crescia entre eles a cada dia que passava. Gabriel começou a contar coisas para Rosa, a dividir os medos e as alegrias do jeitinho especial dele. Rosa aprendeu a interpretar cada gesto, cada silêncio, cada sorriso do menino como se fosse uma linguagem secreta que só eles dois dominavam. Roberto observava a transformação do filho todos os dias e não conseguia acreditar no que estava vendo. Gabriel estava mais comunicativo, mais feliz, mais conectado com o mundo ao redor. Ele até começou a interagir mais com o próprio pai, coisa que Roberto achava que nunca ia acontecer. Eles começaram a jantar juntos, a conversar sobre o dia, a construir uma relação pai e filho que Roberto sempre sonhou, mas nunca conseguiu antes. Um dia, 6 meses depois que Rosa começou a trabalhar com Gabriel, aconteceu algo que ninguém esperava, mas que todos secretamente desejavam. Gabriel estava brincando no jardim imenso da casa, quando Rosa se aproximou dele com o lanche da tarde. Ele parou de brincar, olhou para ela com aqueles olhos azuis cheios de carinho e gratidão, e disse algo que fez o coração dela parar de bater por alguns segundos. "Eu te amo, mãe Rosa." Rosa desabou a chorar ali mesmo, no meio do jardim perfeitamente cuidado. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de quem acabou de receber o presente mais precioso e inesperado da vida. Gabriel a abraçou, daquele jeitinho carinhoso e protetor que só ele sabia fazer. E ficaram ali, os dois, sabendo que tinham encontrado um no outro algo que estava faltando e que agora estava completo. Roberto assistiu a cena toda da janela do escritório, onde fingia trabalhar, mas na verdade passava a maior parte do tempo observando a felicidade do filho. Naquele momento, ele tomou uma decisão que vinha pensando há tempos. Rosa não era só uma funcionária, por mais bem paga que fosse. Ela era família de verdade, e ele ia fazer algo para mostrar para ela o quanto era grato por ela ter literalmente salvado a vida do seu filho. Alguns meses depois, Roberto chamou Rosa para uma conversa séria no escritório dele. "Senhora Rosa, eu tenho um projeto e quero que a senhora seja minha sócia de verdade, não só funcionária." Rosa arregalou os olhos, sem entender completamente onde ele queria chegar. Roberto explicou que queria abrir uma escola especial, um lugar onde crianças como Gabriel pudessem receber o cuidado e o amor que mereciam. "Eu entro com o dinheiro, os recursos, os contatos. A senhora entra com o conhecimento do coração, com a experiência de quem realmente entende essas crianças." Roberto estava animado como uma criança com um brinquedo novo. "A gente vai formar outros profissionais, vai ensinar outros pais, vai fazer diferença na vida de centenas de famílias que passam pelo mesmo sufoco que eu passei." Rosa ficou em silêncio por longos minutos, tentando processar a magnitude daquela proposta. Uma escola? Ela, que mal tinha terminado o ensino médio, sendo sócia de uma escola, parecia impossível, surreal, grande demais para uma pessoa simples como ela. "Senhor Roberto, eu não tenho formação para isso. Como eu vou dirigir uma escola sem nem ter faculdade?" Rosa perguntou, mas Roberto já tinha pensado em tudo. "A senhora vai estudar, vai se formar, vai se especializar. Eu vou pagar todos os cursos, todas as faculdades que a senhora quiser fazer. Mas o mais importante a senhora já tem. Sabe amar essas crianças de verdade." Roberto se levantou caminhando até a janela.
Senhora Rosa, existem milhares de Gabriels por aí, perdidos, incompreendidos, rejeitados por não se encaixarem no padrão. A gente pode mudar isso. A Escola Especial Rosa e Gabriel abriu 2 anos depois. Rosa havia estudado como nunca tinha estudado na vida, se especializando em educação especial, fazendo cursos de terapia comportamental, aprendendo técnicas avançadas. Mas nunca perdeu a essência do que a fazia especial. O amor genuíno e incondicional pelas crianças que todos consideravam diferentes. Gabriel foi o primeiro aluno oficial da escola. Mas logo outros pais começaram a procurar aquele lugar mágico, onde seus filhos eram tratados com carinho, paciência e respeito verdadeiros. A escola cresceu rapidamente, ganhando fama não só na cidade, mas em todo o estado. Famílias viajavam centenas de quilômetros para conhecer o método Rosa de educação. Rosa olhava para a própria vida e simplesmente não conseguia acreditar na transformação completa que tinha acontecido. Ela, que sempre foi uma mulher simples e humilde, agora era diretora pedagógica de uma escola renomada. Tinha uma casa bonita, carro próprio, segurança financeira. Mas mais importante que tudo, tinha um filho de coração que a amava como ela amava ele. Gabriel cresceu forte, inteligente, feliz e realizado. Nunca foi uma criança normal pelos padrões convencionais da sociedade, mas era uma criança profundamente amada, e isso fazia toda a diferença no mundo. Ele virou assistente especial da escola, ajudando outras crianças autistas com sua paciência natural, sua habilidade excepcional com números e principalmente com sua capacidade de entender o que outras crianças especiais estavam sentindo. Anos depois, quando Gabriel já era um jovem de 16 anos, alto e confiante, Rosa estava no jardim da escola vendo ele ajudar uma criança nova que tinha acabado de chegar e estava tendo sua primeira crise no ambiente novo. A cena era quase idêntica àquela primeira vez no pátio da escola pública. Uma criança em desespero e alguém se ajoelhando para oferecer carinho incondicional. Roberto se aproximou dela, já com alguns cabelos completamente grisalhos, mas com um sorriso permanente no rosto que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. Dona Rosa, a senhora se lembra do dia que a gente se conheceu? Ele perguntou, olhando para o filho, ajudando outra criança com a mesma paciência que Rosa tinha usado com ele anos atrás. Lembro sim, seu Roberto. Eu era só uma faxineira simples que não sabia que ia ganhar um filho maravilhoso. Rosa olhou para Gabriel, que estava cantarolando a mesma música que ela cantava para ele anos atrás. E o senhor era só um pai desesperado que não sabia que ia ganhar uma família de verdade. Gabriel levantou a cabeça, viu os dois conversando com carinho e veio correndo como sempre fazia quando via seus 2 pais juntos. Já não era mais aquele menino pequeno e frágil que conheceram. Era um jovem alto, forte, inteligente, mas que continuava tendo aquele sorriso doce e aquele jeito carinhoso de sempre. Ele abraçou Rosa apertado e disse: Mãe Rosa, você salvou mais uma criança hoje, e ontem, e vai salvar amanhã também. Rosa olhou ao redor. Viu as crianças brincando felizes no pátio da escola. Viu os pais conversando animados sobre os progressos incríveis dos filhos. Viu a placa na entrada que dizia: Escola Especial Rosa e Gabriel, onde cada criança é vista e amada com o coração. Ela havia começado limpando o chão de escola pública e terminou limpando lágrimas, transformando vidas, provando para o mundo inteiro que amor verdadeiro é a única especialização que realmente importa na vida. Naquele fim de tarde dourado, com Gabriel ajudando outras crianças e Roberto organizando os próximos projetos da escola, Rosa finalmente entendeu que sua vida tinha seguido exatamente o caminho que deveria seguir. Cada dificuldade, cada momento de dúvida, cada insegurança tinha sido necessário para prepará-la para encontrar Gabriel e cumprir sua verdadeira missão no mundo. Fim da história. Deixe seu like e se inscreva no canal.